Primeira dose de volta para a terceira e última parte da minha conversa com o Luiz Assunção, que é farmacêutico clínico. E a gente está ao longo dessa semana falando sobre vários assuntos interessantes relacionados aí ao seu consumo de medicamentos, à sua vida na farmácia. Já falei aqui na primeira parte da entrevista, né, que eu sempre tive o hábito de ter um farmacêutico de família. Você teve isso? Se você mora no interior, em alguma cidade do interior, ou nos bairros como o meu, que parecem cidades do interior, você certamente teve lá o farmacêutico do bairro, que a gente ia perguntar de tudo, né? Você ia perguntar sobre interação de medicamento, tava com dor de garganta, ia lá perguntar se podia tomar isso ou aquilo. Me lembro, Luiz, a gente fazia até... Meu avô fazia muito lavagem no ouvido na farmácia. Hoje em dia acho que nem pode mais fazer isso, não é mais recomendado, mas meu avô fazia muito. Inclusive vou mandar aqui um abraço fraterno para o seu Mário da farmácia, que é um senhor de 92 anos. Legal. Altamente ativo, que mantém sua farmácia lá no meu bairro e virou uma referência de profissional, assim, para muitas pessoas e de confiança, dessa relação de confiança farmacêutico-paciente que a gente está falando. Fiquei pensando nas muitas coisas que a gente fazia antigamente na farmácia. Eu tomava vacina, injeção, curativo, era de ralado a benzetacil. Perfeito, era isso mesmo. Hoje em dia, sei que ao longo dos anos a legislação muda, né? Mudou bastante. Que o farmacêutico, ou melhor, o que o ambiente da farmácia é autorizado a oferecer como atendimento? Sim. Bom, hoje o consultório clínico, né, o consultório farmacêutico é uma realidade, né? Então, a farmácia hoje pode ter o consultório farmacêutico. O consultório farmacêutico com essa finalidade de que a gente já falou aqui, que é olhar os medicamentos, sentar com o paciente, ter mais tempo com ele, né? E privacidade, porque no balcão, hoje, em função do fluxo, e principalmente de muitas farmácias, se tornou impossível fazer qualquer tipo de atendimento farmacêutico no balcão. As pessoas interferem, tal. Bom, então o consultório farmacêutico é uma realidade. Vacinas é uma realidade hoje nas farmácias, tá? O teste laboratorial remoto é também uma realidade nas farmácias e veio em excelente hora, né? Que tipo de teste? Vários, muitos. Esse ano ainda, como foi isso tudo, é muito recente. Esse ano nós vamos ter... eu acredito que a gente vai chegar aí para o final do ano com mais de 50 testes nas farmácias. Desde PSA para próstata, colesterol, hemoglobina glicada, tem um para anemia, para gravidez, a beta-HCG, tudo. Testes de gripe e Covid que já estão sendo feitos. Teste de gripe, Covid, influenza e tudo esses exames aí com uma gotinha de sangue da pontinha do dedo, cara. É fantástico isso, né? Luiz, mas por que isso? Olha, para poder fazer uma triagem, né? Porque hoje você sabe que 50% dos diabéticos não sabem que são diabéticos, cara. E tá ali, a gente pode fazer uma hemoglobina glicada, aquela que puxa os últimos 90 dias desse paciente. E a gente tem uma noção melhor da média de açúcar no sangue desse paciente. Diferente da glicemia de jejum, que você vê só um momento ali. Né? Quanto tá agora? Mas de repente ele comeu faz meia hora, tomou um café, isso interfere. Agora a hemoglobina glicada não. Hemoglobina glicada é uma que puxa lá e aí a gente consegue orientar esse paciente para buscar os cuidados médicos. Né? Olha, vá que o negócio não está legal. Vários pacientes que eu atendi com ferida no pé, não cicatriza. Aí eu faço uma hemoglobina glicada e falo, um dos motivos está aqui. Diabetes. Está alto. Né? Então, o que a gente pode fazer na farmácia? Olha, só esses três... Injeção ainda hoje pode dar na farmácia? Faz, sim. A verificar a pressão, né? Pode. Teve uma época aí que teve né? De não poder medir e tal. Mas, então, eu me lembrava disso. Nunca. Nós precisamos fazer a farmácia... Você pode fazer em casa, por que você não poderia fazer com um profissional te acompanhando? Sim. Nós precisamos fazer em casa... Nós precisamos fazer a farmácia voltar ou ser
ou ser de fato um estabelecimento de saúde. As pessoas, 16% das pessoas só identificam a farmácia como um estabelecimento de saúde, cara. Não pode isso. Todo o resto entende como um comércio. Entende como um comércio. Comprar uma perfumaria, comprar o seu medicamento apenas e ir para casa com o seu medicamento. Olha, tem muita gente gastando dinheiro, né? Aqueles que compram os seus medicamentos. Muita gente gastando dinheiro e prejudicando a sua saúde com o uso irracional dos seus medicamentos. Sim. Tá? Eu me pergunto, eu converso comigo mesmo, né? Tomando banho, no carro, de um lugar para outro. Eu falo assim, o que é o uso racional de medicamento? O que é o uso racional, Leopoldo? Usar estritamente quando necessário, quando não existe outra opção. Tá. Mas aí eu te pergunto, eu te falo o seguinte, o que a gente já conversou nos outros episódios aqui, é assim, se você toma um medicamento para pressão arterial e você tem uma apneia do sono severa, sem diagnóstico, você acha que você está usando o seu medicamento de forma racional? Provavelmente não. Provavelmente não. Entende? Se você usa o seu medicamento para hipertensão e aí eu encontro em você uma série de deficiências nutricionais, você está usando o seu medicamento de forma racional? Não, cara. Entende? E isso eu estendo isso para todas as outras doenças. Talvez, então, vou tentar mudar minha resposta. Tá. O uso racional seja o uso orientado? Perfeito, cara. Perfeito. E todo mundo acha que o uso racional basta que então você tenha uma receita ou uma orientação de um farmacêutico. Sim. Mas eu acho hoje, com a informação que a gente tem, vai um pouco mais além. Né? Porque quando eu estudo o paciente, usuário de medicamento, eu consigo melhorar e até teve paciente que deixou de tomar os seus medicamentos, porque não houve mais a necessidade, porque nós cuidamos da saúde dele. E é importante a gente fazer assim uma reflexão para todos aqueles que usam medicamentos. Será que a sua saúde está legal, cara? É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Quando a gente entra nesse lugar, é muito complicado, porque, infelizmente, falo muito isso aqui para vocês, né? O Brasil tem uma tradição de automedicação, tem um serviço de saúde que é deficitário. Tem muito mais gente precisando de atendimento do que médico disponível. Sim. Então você vai no SUS, e que bom que o SUS existe. Por outro lado, você espera 3 meses para uma consulta de 5 minutos. Sabe qual é a média do paciente procurar o seu atendimento e receber o diagnóstico? 1 ano. É assim que funciona. E às vezes de doenças simples, né? De diagnosticar, como é o caso do diabetes. Sim. Eu falo assim, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu queria... ainda bem que o Ministério da Saúde já fez a inclusão do farmacêutico clínico na atenção primária. Legal. Já ganhamos uma batalha. Né? Mas, na Europa, por exemplo, muitas situações limitadas de doenças, tipo uma febrinha, um resfriado, o farmacêutico pode resolver, cara. Entende? Isso daí deixaria o médico com mais tempo para as complexidades, para os pacientes com maior complexidade. Deixaria o médico com mais tempo para poder atender os pacientes. Porque o tempo significa muita coisa. Sim. Quanto menor o tempo de atendimento do médico para o paciente, maiores são as chances de ter erro no diagnóstico. E enfim, eu acho que aí passa muito por mudar essa cultura do que é de fato o ambiente da farmácia, que eu acho, inclusive, que piorou ao longo do tempo, no sentido de que o Brasil tinha uma tradição, e talvez se você vai ainda hoje para o interior, para cidades do interior, você ainda vai encontrar, do farmacêutico de família, que é esse que eu comentei no início. Aos poucos a gente foi trazendo, importando aí
uma cultura americanizada e você vai para os Estados Unidos, porque às vezes a gente acha que tem coisa que é coisa de brasileiro, né? Você vai para os Estados Unidos, tem lá a CVS, por exemplo, que é uma grande rede de farmácias, eles vendem de chip de celular a bala de goma e remédio, suplemento. É uma loja de conveniência que por acaso vende remédio. Sim. Né? É basicamente isso. Faz ali alguns procedimentos. Eu me lembro que a última vez que eu fui para os Estados Unidos, estava no meio da pandemia, então eles estavam já fazendo teste de Covid, faziam ali alguns procedimentos, mas que não são, não são de fato o negócio daquilo. Sim. Ali. Ali é um comércio. E o Brasil sempre teve na contramão disso, aliás, teve na contramão disso durante muito tempo, hoje em dia já muito mais dominado também por grandes redes, que não tem problema nenhum você ser uma grande rede. A questão é como você... que serviço você decide oferecer. Sim. Você pode ser uma grande rede de serviços de primeira qualidade, que promovem de fato saúde, né? E a gente também está trazendo hoje essa informação assim, de que você pode buscar, né, por esses profissionais. Sim. Né? Hoje a gente olha, peraí, onde eu vou? O que eu quero? Então, essa daqui é uma oportunidade para eu estar aqui oferecendo esse meu serviço, né? Então, hoje o farmacêutico não é mais o do bairro. Hoje o farmacêutico é do mundo. E não é o cara atrás do balcão te vendendo um remédio. E não é o cara atrás do balcão te vendendo um remédio, né? Bom, enfim, uma das coisas assim que eu gostaria muito de trazer aqui, você que falou tantas vezes aí do farmacêutico dos anos passados aí, uma coisa que ele tinha muito, esse farmacêutico que você citou várias vezes, era o humanismo. Entende, cara? Ele não estava preocupado em vender, porque não existia essa concorrência desleal que existe hoje. Tá? Era uma farmácia no bairro. Então, tinha para ele sobreviver, dava para ele sobreviver. Isso é muito importante. Tá? Você contou para mim, num caso aí passado, aí, na nossa conversa aqui em off, que você quase, todo momento você estava ali sendo assediado a levar 5 caixas Sim. de um anti-inflamatório numa condição diferenciada. Isso você não tinha há tempos atrás. Nunca. Porque ele não tinha esse interesse. Tá? Porque ele sabia que vocês eram o cliente dele ali. E aí ele oferecia o que ele tinha de melhor. Sim. Que era humanismo. Isso era fantástico, cara. Muitas vezes até faltava conhecimentos farmacológicos, né? Faltava muitos conhecimentos científicos para ele ali. Mas só essa questão humanitária já fazia total diferença para aqueles que eles atendiam. É isso. Então, que possamos ver na farmácia agora do futuro humanismo aliado ao conhecimento. E aí o usuário de medicamento vai ter um ganho espetacular. Como eu te falei, hoje nós temos a melhor farmácia clínica do mundo. Comprei um remédio ontem, e esse da bula enorme que eu falei aqui na outra conversa. E imediatamente depois da compra, eu recebi um e-mail do laboratório perguntando ali, fazendo uma pesquisa, né? De como é que foi a compra. Teve desconto no teve cartão? Desconto, se eu fui bem atendido, se o farmacêutico ou o atendente, que no caso foi um balconista da loja, sabia me explicar mais sobre o medicamento, né? E aí eu fui responder essa pergunta, já pensando aqui na nossa conversa de hoje. Falei, não, ele não soube me explicar nada sobre o medicamento, né? Senti falta do meu farmacêutico de sempre, porque é isso, não e você que nos assiste, né? O Luiz está aqui falando disso há 3 encontros. Não encare o farmacêutico como um comerciante. Ali é um lugar para você tirar dúvida, para você é um complemento. Abrir sobre a sua saúde. É um complemento de atendimento, de fato. Né? E procure lugares que te oferecem isso. Tem lugares Sim. que vão oferecer, tem lugares que não. Tudo bem, é do jogo. Sim. Mas existem lugares e profissionais que oferecem isso e que podem completar, muitas vezes, um atendimento médico que não te atendeu
como você esperava, como deveria, por inúmeras razões. Não vou ficar aqui culpando o médico, não, que vida de médico é difícil pra caramba. Mas, eventualmente, a gente sai do médico. Quem nunca saiu de uma consulta com dúvida sobre aquela receita? Com questões que ficaram pendentes. Tem outros profissionais, é uma cadeia de profissionais, né? Que vai do técnico de enfermagem, que faz aquela triagem quando você está no pronto-socorro, ao farmacêutico clínico, que pode te ajudar com outras circunstâncias. Então, aproveite isso, use isso, procure os profissionais que possam te atender, e eu não tenho a menor dúvida de que eles vão se sentir, inclusive, muito valorizados quando você procurar por esse auxílio, que é para isso que eles estão lá, e pessoas como o Luiz, que romperam a barreira do balcão, do remédio, da venda, e estão procurando se especializar em como é que eu melhoro a vida das pessoas? Sim. Como é que eu promovo mais saúde aqui, num lugar onde as pessoas estão basicamente curando doenças hoje em dia, não promovendo saúde, que são coisas... Amenizando sintomas das doenças. Amenizando sintomas, nem curando muitas vezes. Então, assim, Luiz, diante disso, queria encerrar aqui nossa terceira conversa, agradecendo e em seu nome, através de você, agradecendo a todos os profissionais farmacêuticos que fazem um trabalho responsável e que tem sido esse complemento aí para a saúde de tanta gente. Obrigado pela presença e pela conversa. Obrigado, Leopoldo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque as pessoas não conhecem esse farmacêutico, né? Essa função ou esses serviços farmacêuticos, e elas precisam conhecer. Para que elas possam tomar medicamento com segurança, elas precisam conhecer o farmacêutico clínico. E eu espero que a farmácia venha a ser um estabelecimento de saúde, para que a gente possa melhorar, tá? Então, e aqui é a oportunidade que eu tenho de trazer esse serviço farmacêutico. E sempre lembrando, né? Você hoje pode não ter no seu bairro, mas você tem online. É isso. Eu estou à disposição. É isso aí. Me fala então, já que você está à disposição, fala para quem está nos assistindo nas suas redes sociais, que eu sei que você produz bastante conteúdo lá também. Sim, o meu Instagram é @Luiz com Z, _Assuncão, _farmacêutico. Luiz, _Assuncão, que é o Assunção sem cedilha e sem o tio, _farmacêutico no Instagram. No Instagram. Boa. É isso, e inclusive meu zap eu posso deixar também, é 17 992 01 0157. Repete então pra gente. 17 992 01 0157. E se você for do interior de São Paulo, ali da região de Bebedouro, Barretos, Monte Azul, chama o Luiz pra tomar um café que ele aceita também. Perfeito. Na hora. Você vê que eu já te botei na roda aqui pra tomar café com o pessoal. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Gente, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Na quinta-feira tem uma nova conversa aqui no nosso Primeira Dose e eu espero por você. Até lá.